Bora falar agora sobre o Vasco e a busca por um zagueiro. Uma das maiores dificuldades do Cruz Maltino desde o ano passado está justamente no sistema defensivo. Durante esse período foram 7 reforços e dá para contar no dedo ou nos dedos aqueles que de fato se destacaram. A maioria dos zagueiros contratados pelo Vasco fracassaram e para a próxima temporada o Cruz Maltino promete atenção especial. Entre as possibilidades de mercado surgiu mais um nome, o de Kaique. Atleta revelado na base do Santos, surgiu como uma grande promessa, acabou se mandando para o Almeria, 20 anos de idade. Está jogando a segunda divisão do futebol espanhol, por lá foram 13 partidas na atual temporada, sendo 11 jogos na segunda divisão e mais 2 partidas na Copa do Rei. A ideia do Vasco é contratar esse jogador e as negociações já existem. Não dá para cravar que o acordo está fechado, mas é mais uma alternativa, entre outras. Vale a lembrança de que o Vasco procurou recentemente o Davi Ricardo, que atua pelo Ceará, o Lucas Oliveira do Cruzeiro e também se especulou a chance de Luizão, revelado na base do São Paulo e atualmente no West Ham, reforçar o sistema defensivo do Cruz Maltino. Já uso o espaço para comentário para dizer de todos esses nomes qual você gosta mais. Combina? Eu já quero começar com 2 excelentes notícias. Eu estou falando de 2 reforços caseiros, muito conhecido pelo torcedor, para a próxima temporada. Quero trazer informação sobre Estrela e Adson. A notícia é que os 2 jogadores serão reintegrados ao elenco durante a pré-temporada. Os 2 jogadores já estão em fase de recondicionamento físico. Informação confirmada pelo GE. E o detalhe, são jogadores, principalmente tratando do Adson, que faz uma falta enorme para o setor ofensivo do Vasco. O rendimento do ataque caiu muito após a lesão do Adson e o do David. Concorda, torcedor? E o Estrela é um jogador que traz uma categoria, uma qualidade, um jovem da base que passou por uma cirurgia de correção e agora já está em transição física. Então os 2 jogadores já podem ali ser reintegrados no período da pré-temporada. E a pré-temporada vai ser bom para todo mundo, né? Principalmente para o Vasco, principalmente para jogadores como Felipe Coutinho, jogadores que estão aí nessa fase de transição, Paulinho, que já está recuperado, o Jair também está 100% recuperado. Então com certeza o Vasco mais forte ali para o Campeonato Carioca, para o início também da competição nacional, tanto Brasileirão, Copa do Brasil e fora também os reforços, daqui a pouco a gente vai trazer. Aliás, agora vamos falar sobre mercado da bola, jogadores que estão no radar, na mira, no interesse do Cruz Maltino, do Gigante da Colina. Falar sobre zagueiros, primeiramente, o Vasco tem conversas em andamento para contratar o zagueiro Kaique do Almeria. Revelado pelo Santos, o jogador surgiu como uma das maiores promessas do Peixe. Foi vendido por 7 milhões de euros ao clube espanhol. O empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, que também intermedia as conversas entre Vasco e Evangelos Marinax aqui no Brasil. Jogador, o Kaique, né, faz parte da Bertolucci Sports. Então é um bom sinal, um bom indício e de fato é uma jovem promessa, um jogador promissor, destaque pelo Santos e com certeza ajudaria bastante aí o setor defensivo, até porque é jovem. Kaique tem 20 anos e nesse momento, segundo informação do amigo Matheus Gilbert, que foi o primeiro a trazer essa informação, depois tivemos mais confirmação, até o Pedrosa confirmou essa informação, é que Kaique de 20 anos busca ter mais minutos, mais oportunidades, né? Mais tempo de jogo. Então seria aí um excelente negócio se tratando do setor defensivo. Outro zagueiro, informação, e falamos ontem, tivemos uma atualização, é sobre Luizão. Segundo o seu empresário, só depende do Vasco. A galera do canal Detetive Vascaíno apurou essa notícia e, segundo o empresário do zagueiro Luizão, do West Ham,
só depende do Vasco. O Vasco, inclusive, mantém conversa, mantém interesse pelo jogador do West Ham. O cenário mais viável no momento para a liberação do West Ham para o Vasco seria o atleta vir por um empréstimo com uma opção de compra arcando com 100% do salário. O que nesse momento esbarra esse interesse é o Vasco, portanto, arcar com 100% do salário do jogador devido à situação financeira atual do clube. É a informação que veio do GE. Agora vamos falar sobre jogador de mala pronta. E é um assunto que, pelo que eu acompanho aqui nos comentários no dia a dia, divide muito o torcedor em relação ao Tietê. É um jogador multicampeão. A galera até costuma brincar por onde o Tietê... normalmente quando o Tietê faz parte ali, como ele fez do Palmeiras, o São Paulo quase foi campeão, o próprio Botafogo agora, é um jogador que chama título. Seria interessante, mas a galera normalmente fica na bronca ali com o Tietê por conta da idade, enfim. Mas é um jogador que faz também ali uma multifunção de lateral, meio campo, volante. E eu quero saber, torcedor, se te agrada, porque a informação é que o Tietê está de mala pronta. Botafogo não vai contar com o Tietê, assim como também o Eduardo. E outro detalhe, o Vasco iniciou tratativas com o Tietê, que não vai renovar com o Botafogo. As conversas estão em estágio inicial e o Cruz Maltino sondou condições de negócio e sondou valores. 2 times do Brasil, um do México e um da Turquia, também estão de olho no volante. Informação dada pelo UOL Sports. Agora, galera, vamos entrar no assunto Evangelos Marinakis. Mais um sinal verde do bilionário grego. Marinakis já acertou com a equipe a compra de 31% das ações da SAF do Vasco. Entre grego e a equipe, tudo certo, segundo informações do jornalista, nosso amigo Wellington Campos. Wellington Campos, que tem um trabalho com muita seriedade, com muita credibilidade, trouxe essa informação. O grego se acertou com a equipe para comprar 31% dos que estão da seguradora americana, pagando o mesmo valor que aportaram. Negociação estaria adiantada para comprar a SAF do Vasco com a SAF, né? Entre a SAF, o Vasco e a equipe. Agora vamos aguardar, né, em relação ao presidente Pedrinho também se pronunciar sobre o assunto. A questão é que entre o presidente Pedrinho, Evangelos Marinakis e toda a parte de estruturação do Vasco, sabemos que existe sim negociação, que o Evangelos Marinakis é um dos que estão interessados no investimento. Outra informação, que o Evangelos Marinakis deve viajar ao Brasil para poder conhecer instalações, estrutura, saber mais sobre o negócio. Tendo alguma atualização, com certeza vamos trazer para você, torcedor do Gigante da Colina. Vamos falar sobre técnico. O Vasco que está realizando nesse momento aquela pré-seleção, aquela conversa. Outro detalhe, que o Vasco deve anunciar um novo técnico até para poder ajudar na janela de transferência, no processo de reformulação e planejamento para a próxima temporada na equipe, no elenco Cruz Maltino. O Vasco está nesse momento fazendo aquela pré-seleção, conversando, passando a proposta, a estrutura, projeto, conhecendo o novo técnico. E um dos técnicos que foi especulado é o Paulo Pezzolano, que já definiu o seu futuro. Segundo o GE, Paulo Pezzolano prioriza seguir na Europa. Portanto, futuro definido do técnico Paulo Pezzolano. Galera, eu vou ficando por aqui. Tem muito assunto para a gente conversar e abordar sobre técnico, sobre SAF e também mercado da bola. Nós vamos estar agora fazendo algumas apurações. À tarde eu volto com mais notícias e informações do Gigante da Colina. Peço na humildade, na moral, se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com 3 amigos, 3 torcedores do Gigante da Colina
E torcedor vascaíno, o que você acha dessa situação aí do Vasco da Gama está buscando só zagueiros, né, nessa janela? O Vasco até então tem sondado muito zagueiro, até apareceu aí volantes, né, que são aí hoje do Botafogo, né, Tietê e Danilo Barbosa, que foram opções. Surgiu também o nome do Alan, né, que está atualmente no Botafogo. Mas a maioria da procura do Vasco no momento é por zagueiros, né? O Vasco está muito interessado aí em melhorar sua zaga, porque teve muitas críticas nessa temporada, né? A torcida pegando muito no pé do Léo, que deve ser um zagueiro que o Vasco deve negociar a saída do atleta nesta temporada. Ele não deve ficar para 2025 e o Vasco busca zagueiros no mercado, né, avançando aí pelo nome de Luizão, e agora aparece aí Kaique, uma jovem promessa que pode fechar com o Vasco da Gama.